Olá a todos, meu nome é Gabriel e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sala de Estudantes, na qual temos aqui na nossa mesa... Bom, eu sou o Rian, eu sou aluno da licenciatura de Física e eu estou no segundo período. Sou o Gustavo, também sou aluno de licenciatura e também estou no segundo período. E eu sou a Lariane, faço bacharelado em Física. Então, dando início ao nosso podcast, a gente queria puxar o tema, que é o nosso tema principal de hoje, que é falar sobre a escolha do curso de Física na graduação. Então, para vocês, como surgiu essa escolha, como surgiu essa opção de cursar Física aqui na universidade? Bom, desde que eu comecei o ensino médio, eu sempre gostei bastante de Física. Sempre me achei que tivesse uma facilidade mais para desenvolver os cálculos. Só que para o ensino superior, de início eu não queria Física em si, eu queria Engenharia de Produção. Mas não tem, na UFAL daqui eu não estava com disposição e nem dinheiro para poder viajar para outro lugar para fazer. Aí a minha segunda opção era realmente a Física de licenciatura. E eu entrei. E você, Lariane? Como foi a sua escolha que você... eu quero fazer Física. Bem, de início não pensava em fazer Física, eu pensava em fazer jornalismo. Porém, me surgiu a oportunidade nas vagas remanescentes e Física era entre os cursos de exata que eu cogitava entrar. Então bora tentar, bora ver como vai ser. E cá estou. Aqui cursando o curso. Sim, Bom, pode falar. Eu sempre quis fazer Física, desde pequeno. Com 11, 12 anos eu já estava decidido que eu queria fazer Física. Então não foi de última hora que eu escolhi. Mas eu tinha uma segunda opção, que era Filosofia, que é bem parecido com Física, nada a ver. Mas desde sempre eu quis fazer Física, influenciado pelo que eu assistia. Sempre gostava de fazer experimentos, alguma coisa do tipo, então sempre tive interesse pela área, assim. Acho que voltando para mim, quando fala, como foi que eu escolhi cursar Física, para mim foi algo bem diferenciado. Inicialmente começou através do interesse pela astronomia, quando a gente, vou ver tal vídeo no YouTube, você vê ali, você se maravilha, né, como é o universo, como funcionam as coisas. E foi daí que surgiu o meu interesse de como cursar Física. Isso lá por volta de 2016, por aí, por essa data. Daí eu entrei no ensino médio, só que eu vi que a Física era algo meio chato. Muita conta, muita coisa desinteressante. Perdão, mas foi isso. Mas eu fiquei avaliando a situação. Nossa, existe muita conta, existe muita coisa para a pessoa raciocinar, mas eu vou vendo, ao decorrer do tempo, como eu posso começar a gostar disso. Mas eu nunca perdi o interesse pela astronomia. Aí esse interesse foi prosseguindo, até quando eu consegui terminar o ensino médio, que no meu caso foi pelo IFAL, veio a pandemia e tudo mais, eu terminei o ensino médio, e veio aquela escolha, né? O que eu vou cursar depois do ensino médio? Para mim teve diferentes opções. A primeira opção foi astronomia em Sergipe, e tem aqui Física na UFAL. Aí eu peguei, olhei a grade e tudo mais do curso, comparei e vi que aqui na Física, na UFAL, existia a matéria chamada Introdução à Astronomia. E nela eu falei, interessante. Eu posso tentar pagar essa matéria, ver como ela funciona e vai que eu me interesso mais por ela, pela área de astronomia. Aproveitando que eu já estou aqui em Maceió, sou daqui. Melhor do que ir para Sergipe, por exemplo, ter que mudar de casa, viver um ambiente novo, uma região nova e tudo mais. Todo um trabalho. Aí eu falei, não, vou fazer aqui. Aí na hora de colocar no SISU, eu coloquei para fazer Física na UFAL e Física na UFPE, aqui de Pernambuco. Eu consegui passar nos dois, só que eu preferi ficar aqui pela questão de morar aqui já tenho a minha base aqui, não precisar ir para outro lugar, para outro estado. Foi daí que surgiu meu interesse pela Física. Top. Eu faço licenciatura, mas não era minha principal opção, queria bacharelado. Porque, diferente de você, eu queria mais cálculo e mais conteúdo, assim. Sim. Então eu queria bacharelado porque teria mais conteúdo, seria mais aprofundado, assim. Então, só que devido a ser integral, então teria que conciliar grande parte da vida
aqui, então eu decidi por licenciatura. Mas eu ainda penso, futuramente, tentar pegar os 2 diplomas no final, porque licenciatura não é, tem como fazer pesquisa, mas é mais voltado para o ensino. E eu queria parte da pesquisa em si. O bom no seu caso é que você consegue reaproveitar muita matéria, né? Sim, sim. Você, tipo, as matérias básicas da física, para licenciatura e bacharelado é a mesma coisa. Se eu não me engano, eu só vou precisar pagar 6 ou 8 a mais. É bastante, mas em comparação é bem pouco. Do que ter que fazer outro curso, assim. E vocês dois? Eu sempre quis fazer licenciatura mesmo, que eu tive uma experiência bem longa da minha vida, que eu era testemunho de Jeová. Sim. Aí tem uma questão dos testemunhos de Jeová, que eles têm um estudo da Bíblia. E eu já fazia estudo da Bíblia antes. Aí surgiu esse interesse. Eu sempre gostei também de estudar física e uns amigos meus não tinham mais facilidade na matéria e eu sempre estava ajudando eles, ensinando e eles falavam que eu tinha uma didática legal para poder ensinar. E eu fui para a licenciatura mesmo. A intenção sempre foi ser um professor. E você, Lariane? Mesmo física não sendo lá meu primeiro interesse, eu sempre gostei bastante dos experimentos de física. Eu sempre olhava com bastante interesse, ficava com vontade de fazer, sempre fazia. E até gostar quando tinha na escola. Mas em relação a algumas contas, eu tinha facilidade, mas outras quando aprofundava mais, aí eu me quebrava. Mas é aquilo, né? O gosto chamou mais atenção do que, não quero fazer isso porque é muita conta. É, exatamente. Que conta tem todo canto, não importa onde vá. Sim, física, matemática, engenharia, tudo tem conta, não tem como fugir. Descobri recentemente que até em filosofia tem. Tem. Eles somam ideias, é um negócio assim. É, algo assim na parte de lógica. É uma conta diferente, né? Mas é conta. É um negócio que, se isso é verdade, mas é um negócio, é loucura, é um bagulho de louco. Mas tem conta, não sei porquê. Mas quando a gente parar pra pensar, né, tipo, a gente já falou um pouco da nossa introdução de como entrou aqui no curso da física, as escolhas que a gente fez, e quando a gente para pra avaliar, nossa, a gente passou pelo processo de ensino médio, que foi na nossa cabeça, coisa chata, ou alguns, coisa maravilhosa. Depois a pessoa faz o Enem, passa e chega aqui na universidade. E pra vocês, qual foi o primeiro baque, o primeiro choque de realidade que vocês tiveram assim que entrou na UFAL, saindo do ensino médio? Acho que isso vem muito ligado com o início da vida adulta, jovens adultos, que é muita autonomia. Então, no ensino fundamental, no ensino médio, é tudo muito predefinido. Então, como é que são adultos praticamente, então é tudo muito autônomo para você. Isso me deu um baque porque eu estava muito acostumado a seguir um caminho que estava lá. Não, você vai fazer isso, isso, isso. Aqui você pode ter mais autonomia, ser mais livre. E isso, de certa forma, me deixou meio preocupado de início, mas depois me deixou mais calmo, porque agora eu consigo priorizar o que eu quero fazer de início. Sim. Vocês dois. O que mais tive dificuldade no começo foi em questão da viagem. Porque eu moro no interior, aí é 2 horas vindo e 2 horas voltando. Eu também moro perto dele. Isso é cansativo pra caramba. Imagina, principalmente quando você estuda de manhã, que tem que acordar 4 da manhã, por exemplo, porque a aula começa de 7h30, tem que acordar mais cedo do que a própria aula. Hoje a gente teve gravação. Ele chegou mais cedo que ele faz projeto, mas hoje a gente tem a gravação aqui, que era mais ou menos 2 da tarde. Eu peguei o ônibus 10 da manhã pra poder chegar aqui. Você chegar aqui, né? Então tive que acordar um Do pouquinho outro mais lado cedo. do mundo. E o pior disso é que se a gente for de tarde ainda, por esse horário, no ônibus da gente só chega em casa perto das 8. 8 da noite. E pra você, tipo, eu imagino o sufoco que deve ser isso, porque querendo ou não, você gasta 2 horas vindo, 2 horas voltando. Então, tipo, é um tempo que você tem que aproveitar de alguma forma. Aí eu queria saber de vocês se vocês estudam no ônibus ou fazem alguma coisa, assim, pra aproveitar esse tempo. Ou dorme. Infelizmente, eu não consigo estudar no ônibus, sabe? Porque ele treme muito e porque eu não consigo prestar atenção. E eu gosto de estudar escrevendo. Eu gosto de fazer resumos e depois ver algum vídeo pra me dizer melhor o que tá escrito, o que eu acabei de ver. Então, no ônibus não dá pelo barulho, não consigo. E também não dá pra escrever no O ônibus. barulho do Então, motor é horrível. o que salva é o fone de ouvido, porque Sim. é Mas horrível. dependendo do barulho, nem isso salva. Uhum. Aí, às vezes, eu coloco um podcast de alguma coisa, mas às vezes dá pra ver um vídeo só de um conteúdo, mas não dá pra se aprofundar muito. Porque é Imagino. cansativa a viagem, então
não dá pra se concentrar. E você? O quê? Voltando àquela pergunta que eu fiz. Só foi mais a quebra de rotina, a mudança e também a inconstância de certas datas para quando você for. Ah, temos prova dia tal. Aí a pessoa vai lá assim, já vai. Nada. Não, galerinha, bora adiar. Bora adiar assim a prova. Mas aí, como adia, também vai bater de frente com outra prova. Nossa. Aí fica a pessoa já doida, que já tá pensando, nossa, eu vou focar um pouquinho mais nessa do que focar na outra, mas também vou focar na outra. Aí acaba se perdendo, porque às vezes você tá bem próxima ou talvez no mesmo dia. Sim. Um pouquinho da minha trajetória de quando eu saí do ensino médio e entrei na FAO, porque assim, por conta da pandemia, teve o período imenso sem aula, porque eu sou do IFAL Maceió. E por conta disso, a gente passou mais de um ano parado. De que ano você era? Tipo, Que ano eu entrei ou que ano eu me formei? que ano começou a pandemia, você tava em que ano? Eu tava no terceiro ano. Quando começou a pandemia em 2020, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu entrei na pandemia, ainda tava na pandemia. No IF também, sou do Uhum. IF de lá. Aí quando eu entrei em 2018. Tive o primeiro e segundo ano, foi perfeito. Aí veio a pandemia, passou um tempão sem ter aula. Aí eu falei, como eu vou estudar? Aí eu consegui estudar, me adaptar a o ensino remoto. Aí acabou, me formei em 2022, no mês de junho. E um mês depois já começou as aulas da UFAL. Então, tipo, eu não tive um período de férias, vou descansar, não. Eu saí de um, entrei em outro. Aí eu não tive essa pausa. Aí quando eu entrei aqui na UFAL, claro que foi o choque de realidade do IFAL para a UFAL. Mas muita gente no meu ciclo fala que o início é um baque quando você entra, porque a maioria é tudo do ensino fundamental de rede pública e o nível de dificuldades quando você vai avaliar as matérias é muito maior. Tem gente que não teve até física no ensino médio. Aí você entra aqui na universidade, você se depara com o quê? Cálculo 1. Aí a pessoa, por isso que quando a gente vai avaliar o curso de física, a gente vê que de uma turma que entra 32 pessoas, que no caso foi o meu caso, no primeiro período só ficaram 16. Porque a maioria se deparou com as matérias difíceis e pensou, não, isso não é pra mim. Aí só ficaram aquelas pessoas mais resistentes, ou aquelas pessoas que gostam mesmo do curso. Sim. Porém, tem também pessoas que gostam, que acabaram desistindo. Por quê? Porque não conseguiam lidar. Se frustraram com essa mudança brusca de rotina. No ensino médio eu vivia tal vivência. Era mais fácil. Então, a pessoa acreditava que seria a mesma coisa na universidade e não foi. A gente que é de licenciatura, a gente vê muito isso e que o ensino geral, fundamental e básico, é muito defasado no Brasil. Então, quando você sai do ensino médio em que você não sabe, por exemplo, eu estou falando na parte das exatas, a matemática, se a matemática era de um nível que era para ter no ensino médio, chega aqui e você se depara com algo que parece que seria de outro mundo. Porque Parece de outra língua. existe o famoso pré-cálculo, que é basicamente matemática básica. Isso mostra muito sobre como é a educação no Brasil, assim. Por isso que tem tanta gente que desiste do nada ou tenta outra coisa, porque não está preparado para aquilo. Sim. Mas isso é cena para outro capítulo. Aí quando você se depara com uma matéria chamada cálculo aqui no Instituto de Física ou até mesmo em outros blocos, você para e pensa, nossa, que coisa feia. O filho chora e a mãe não vê. Sim, sim. E pior que pra gente do curso de Física, eu acredito que a licenciatura seja a mesma coisa, né? Que são 4 cálculos. São 3 só. São 4 Pra cálculos. gente, são 3. o quarto é eletivo. Eletivo. Quando você vê que, nossa, existe cálculo 1, vou passar. Aí você se depara com 2, o 3 e o 4. E pra gente do bacharelado tem a física matemática, que é um cálculo mais avançado. Aí você para, olha, eu quero continuar nesse curso. Tem que ter muito amor pelo curso. Será que compensa? E pra vocês, como foi o primeiro baque? Porque todo mundo sempre teve. Pra mim, tô tendo uma vida normal. Depois, o que foi isso que eu senti nas minhas costas? Um empurrão? Quando eu me formei, Sim. foi em 2022. No IFAL também, só que o de Coruripe. Sim. Aí eu ainda passei um ano inteiro parado. Que eu também tive que viajar para trabalhar. Sim. Mas eu não... Para questão de estudo, eu não tinha tanto tempo para isso. Aí para poder
pegar esse tempo parado que eu fiquei sem estudar para poder mudar minha rotina porque para física você precisa tipo mais da metade do seu dia para você estudar. Focado nela. Então, para conseguir voltar a ter essa rotina de estudo foi uma parte bem difícil mesmo. Tipo, até no ônibus, dependendo do motorista, quando vai muito rápido, eu ainda consigo estudar. Né? Uhum. Mas tem hora que se eu me concentrar demais, eu saio do banco. Do nada você tá sentado e outro minuto você tá a uns 5 palmos do seu banco, porque ele passou por um quebra-mola. Assim. Sim. Ixi, nem quero imaginar. Mas pior que essa questão da matemática ser muito defasada no Brasil, acho que principalmente ficou na questão da pandemia, com a implementação do novo ensino médio. Horrível. Oxe, ainda peguei, olha assim, misericórdia. Tipo, ainda teve no começo algumas coisas que a professora dava e tal, tudo direitinho. Mas, poxa, muita coisa foi remodelando que prejudicou demais. E agora mesmo que tenho dó. Complicado. E foi aquilo, não foi? Foi o caso da adaptação. Você sair do ensino presencial para ir para o ensino remoto. E nisso, muita gente não conseguia se adaptar. Uhum. Porque querendo ou não, tipo, você tá no seu ambiente, na sua casa. Vou ter aula. Tem gente que fica deitado na cama, lá, colocando seu belo fone, seu celular assim na frente e assistindo aula. Eu já cometi esse erro. Quando eu acordei, eu tava fora da sala de aula do Meet e o tablet assim do lado. Eu perdi essa aula. Isso já aconteceu de um amigo meu dormir no meio da aula e com a câmera ligada. Nossa. Fazendo inveja pra todo mundo lá. Não, mas uma coisa que me atrapalhou, tipo, que hoje em dia se fala muito, mas eu tenho diagnosticado TDAH. E isso é horrível numa tela. Porque eu limpava a mesa para estudar e como eu tinha que prestar atenção na tela, se tivesse uma tesoura, uma borracha, eu já perdia uns 10 minutos de aula, porque eu prestava atenção na tesoura, assim. Ficava focado ali. Na tesoura. Aí eu, não, peraí. Aí eu voltava pra aula. Já na sala de aula era muito mais fácil, porque, tipo, tem um professor na sua frente falando. Mas essa parte da pandemia pegou pesado, assim. Acho que pegou para todo mundo, né? O fato de você, do nada, uma mudança muito brusca, você sair da sala de aula para ter aula em casa. Que é o seu lugar de lazer. Agora fica muito misturado. Eu estudo e também descanso aqui, eu estudo e descanso aqui. E daquela preguiça, querendo ou não, de você, eu tô na minha casa, mas eu tô estudando. Aí você perde o seu foco, como você falou no seu caso, vou fazer outra coisa e deixa lá a aula rolando. E tipo, as aulas, o tempo de aula ainda era menor. Aí, tipo, você perder um tempo com alguma coisa, tipo, 10 minutos, você já perdeu quase metade da aula. Sim. Que quando foi no IFAL, do IFAL, era 30 minutos de aula cada Só aula. 30? Só Oxe, 30. Aí, tipo, a pessoa perdeu o foco por um momento. Perdeu o assunto todo. Uhum. Tempo do intervalo, isso, só 30 minutos. Você tinha 30 minutos de intervalo. No Sim. IFAL era 15 minutos. Aí Mas diminuíram foi o que eu depois. falava. Poxa, Estranho. depois só 5 segundos. Tava melhor pior que presídio lá. A gente tinha um banho de sol e depois voltava pra sala. Fazia Agora fotossíntese. Voltando ao assunto um pouco daqui na UFAL, nosso curso. Tá. Então, tipo, falando sobre baques, voltando ao assunto, né? O primeiro baque, que é o baque do cálculo, por exemplo. Como foi pra vocês? O nosso cálculo ele vem no segundo semestre. O nosso baque foi em geometria, porque não quero citar nomes, mas o professor acabou reprovando a sala inteira. Calma, por conta de processo. É verdade. É verdade. Mas, hoje, tanto professor... Não dê muito detalhe não, por favor, senão se ele sem escutar detalhar. esse podcast... Porque também Ele pode quem? acabar Ele quem? se enquadrando O professor. pra outro. Que professor? Eu não tô falando de nada. Aquele carinha lá. Mas tirando isso, não. porque era uma matéria que era muito abstrata, no caso, para falar de vetores, essas coisas, é um negócio que a gente não tinha no ensino médio. Uhum. Então, começar do nada e você tinha que abrir muito a cabeça para poder entender aquilo, porque se você não entendesse aquilo, não dava para continuar o curso, porque era a base. Então, foi esse, eu acho que para mim foi o principal baque, assim, porque era algo muito abstrato às vezes. Poxa, mas isso foi mais do que eu peguei tudo muito atrasado. Aí em cálculo olhar assim, cara, eu vou tentar estudar isso aqui. Eu ficava, às vezes, conversava com as pessoas, uns veteranos, dizia, o que você recomenda? Qual você recomenda pra estudar esse assunto tal? Ele, vai nesse aqui. Eu olhava assim, eu não entendia nada. Eu, cara, esse aqui não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Vou pegar aquele outro ali. Oxi, no fim adiantou nada, foi 0 a 0. Bichinha. Mas é sempre assim, quando você
vai estudar o assunto que você não sabe ou não domina, você vê que, tipo, nossa, que linguagem estranha. Só tô vendo números e letras. Eu não aprendi. Não, vocês já pegaram. Eu esqueci o nome do autor, que é Física Básica. Aquele que tem uma maçã na capa. Ah, eu Mas sei que é um aí- azul com branco, né? Isso. Essa palavra, Isso aí. esse ideograma que ele disse. Que eu peguei ele pra me ajudar a estudar, mas eu tava no final, no terceiro ano do ensino médio. Quando eu peguei Física Básica, eu li Física Básica. Quando eu abri lá, aí eu não tô entendendo isso daqui. Porque Não é esse pra ser básico. DX. Porque Não aí era tem pra ser básico. uns símbolos, Exato. eu acredito que seja símbolo quântico, porque um tridente ali não faz sentido. Aí eu acho que ou eu tô muito defasado ou isso não é básico. E isso me desmotivou um pouquinho. Eu pensei, será que eu dou pra ir pra física mesmo? É porque você pegou um dos piores livros pra estudar, pra quem é iniciante. Aí quando eu fui devolver ali atrás, para estudantes de física e engenheiros. Aí, tá. Eu tô no Não é ensino um médio, básico, cara. É porque assim, ensino quando a gente vai avaliar os livros de física, tipo Física 1, por exemplo, existem 2 livros que a gente mais recomenda. Que é o livro do Moisés e do Halliday. Eu tô com o teu Halliday. O mais simples para você conseguir entender é o do Halliday. Por quê? Porque a linguagem dele é mais voltada para quem quer aprender, tá aprendendo no começo e tudo mais. O Moisés não. Ele usa de um artifício mais matemático. Por isso que você viu um tridente lá. Eu não sei o nome disso. Tem um nome. Perdão, eu peço perdão. Eu Tem um também nome. não sei, não cheguei nessa parte ainda do curso. Eu cheguei agora. Esse tipo Exato. de magia a gente não tá ainda. Não sabe o que é. Não... Pô, mas combina com o nome Tridente Moisés. A vermelho. É. Voltando. Caramba. Esqueci qual era a pergunta. O choque, o baque. Ah, sim. Cara. Foi também a questão esqueci o que eu ia falar. Não, acontece Eu isso. continuo então com Todas você. Então, no meu quesito, acho que o meu primeiro choque foi a minha nota de cálculo. Por quê? Falei, não, eu vou estudar isso, vai cair isso e tá. Fiz a minha prova, estudei, falei, não, 1,7 eu tiro. O professor chegou assim, vou dar as provas. Eu peguei assim a minha prova de cálculo 1, minha primeira prova, quando eu vi assim, 0,7. Ai, o sério que você tava Sete. buscando. Aí eu falei, ué, o que eu errei? Eu sabia de tudo. Aí, quando foi meu primeiro choque, o que eu pensava que eu sabia, eu não sabia, na verdade. É, existe um parâmetro, eu esqueci o nome disso, mas é um gráfico que mostra quanto mais você sabe de algo, mais você percebe que não sabe. Que você tem um abismo gigante entre o que você sabe e o assunto em si. Eu esqueci o nome desse também não gráfico. Mas isso às vezes deixa a pessoa mais frustrada, porque você... eu sei muita coisa. E quando você vai aprendendo mais um pouquinho, o que você percebe, aí você olha pra cima e vê que você praticamente não sabe de nada. Não. Aí Foi o isso meu vai caso. te desmotivar um pouco. A pessoa chega, não, eu estudei, eu consegui responder a prova inteira. Quando você vê a nota, tá lá um 0 bem redondo. É, A pessoa fez as contas lá de, não, eu respondi essa daqui, tudo certo, tá? Nada. Cortou, zerou. Como? 1 mais 1 é 2, não é? Tá é, certo. a gente tá muito acostumado quando a gente sai do ensino médio pra entrar na universidade que, no ensino médio a gente vai fazer conta, Decorar fórmulas. decorar a fórmula. Na universidade vai ser a mesma coisa. Quando você chega e entra, prove por definição. Aí o aluno pensa, ué, o que é isso? Eu não estudei isso. Aí, Isso era horrível, porque... Acho que eu tô falando demais, tem que deixar os outros Não, mais pode falar. isso. Certo. Porque no fundamental, às vezes, pediam pra eu explicar algo e eles não tinham paciência, porque eles queriam a fórmula exata. Sim. Eu queria explicar o conceito disso, era, claro, assunto de ensino médio, mas queria explicar de onde vinha isso e o pessoal não tinha paciência, eles queriam logo... E a fórmula? Como é que faz a fórmula disso daí? aquele negócio, né, de decorar a fórmula através de música, de som. E o sorvete? Cadê o sorvete? Nossa, sim, eu Você chega aí, 1, 2, 3, 3, Três, 2. Não. Mas essa música do Cossé não me salvou, né, nem, viu? Tô falando pra vocês que me salvou. Mas o ritmo dela no Natal pega muito melhor. Natal? Sim, tipo, em vez de Jingle Bell, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre. Eu vou tatuar aqui nas minhas costas. E no final você sabe calcular os ângulos do seno, cosseno e tangente. Sim. Vai ser meu epitáfio na minha lápide. Mas foi isso, quando você toma o primeiro baque, você, eu quero continuar, eu quero desistir. Mas pra vocês, qual foi o segundo baque? Seguindo a risca.
Física. Física 1? Física 1. Conta pra gente. Não, porque eu olhar assim, era um assunto que no ensino médio, entre muitas aspas, eu era até que legal, eu era boa, eu conseguia ter notas altas. Eu cheguei, pô, se eu usar, estudando dessa maneira, eu estudar esse assunto que eu já sou boa, talvez eu consiga. Eu fui lá, usei bonitinho as fórmulas e tal. Na hora cara, 0,1 eu tiro. Eu cheguei lá, um zero gigante, um monte de X nas minhas fórmulas, Tinha. tudo, um monte de ponto de interrogação, meu. Ponto de interrogação. Isso machuca, o ponto de interrogação. Sim. Mas é desnecessário. Ele machuca a pessoa. Na prova de cálculo tinha muita interrogação. Poxa, era só ilustrativo, é só pra deixar bonito, organizado. Não precisava botar Quando você enfeita a interrogação. prova toda, mas o professor não quer saber do seu enfeite, quer saber do resultado. E também se acostumar, porque cada professor ele vai analisar uma coisa diferente e vai aceitar uma coisa diferente. Então, por exemplo, por mais que você faça o resultado certo, as coisas certas, se não for da forma que o professor quer, tipo, você tem que se adaptar. A cada professor, a cada matéria é uma adaptação diferente. Sim, muito. Tem que ser uma metamorfose ambulante. Diria Cazuza. E vocês, Jim? Eu acho que é. Diria o Qual foi cantor. o segundo baque de vocês? Tu, Félix, que não falou Cara, muito. Pra mim, tipo, já vindo um pouco mais pra atualidade, é tipo, a gente tá tendo Física 1 agora, no caso eu, e tem o meu professor, ele usa algumas partes de cálculo, tipo de cálculo 1. Só que pra mim foi um pouco mais difícil de se adaptar a esse método, porque eu tô sem cálculo 1. No caso, a minha matéria tá sem professor. Aí, pra tentar mais, tipo, conseguir fazer as coisas, porque um pessoal também da minha turma que pegou matéria com outro professor, tá vendo de outro jeito. Imagino. E eu tô vendo de outro jeito. Aí, tipo, Não se... pra conseguir fazer, precisa ter a base de cálculo pra poder fazer. Aí, tipo, esse foi mais um baque que eu tô tendo que revisar cálculo sem ter cálculo. E você não sabe, né, se você tá errando, tá acertando, porque você não tem... Você não sabe como é, porque você não tá pagando. É, não é do jeito... Eu tô vendo de um jeito, mas o professor que poderia estar dando teria de outra maneira de ensinar. Sim. É isso, né? Quando a gente fala de muitos baques, chega uma hora que a pessoa pensa, não, eu quero desistir. E vocês já tiveram esse pensamento na cabeça de, quero trocar de curso, não quero saber mais da física. Não. Não, Ainda não? Eu sou um amante da física. Por enquanto não? Eu... Não, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. Não, tipo, não era desistir, mas, tipo, olhar assim e dizer, eu quero continuar apanhando aqui, tipo, eu tô conseguindo resistir a isso, eu vou pra ali que tá mais confortável. São muitos dias de luta e Sim, poucos dias de glória. Exatamente. Chorão mentiu pra gente. É todo dia o tigre, nunca vi. Já tem uma pilha de leão, gente. Sim, Tô cansado já. não dá. Já vem assim, acordar a pessoa, o tigre, bora trabalhar, bora enfrentar. Já teve Não, pensamento? nunca, porque eu sempre fui louco por física. Então, por mais que seja difícil, é mais fácil eu ser jubilado da UFAL do que eu desistir de estar aqui. Eu vou tentar até o final, porque é algo que eu sonho desde pequeno. Então, não vou desistir tão fácil assim, não. Pra mim, acho que eu sou o único contrário aqui, né? Esse negócio de, eu quero continuar até o final. Porque ano passado, acho que foi só 2024, que eu coloquei na cabeça, não quero saber mais de física. Eu quero trocar de curso, tá apanhando demais, não aguento mais. É porque assim, como eu entrei em 2022 aqui no curso, eu tô um tempo a mais aqui já. Então eu já aprendi como funcionam as coisas. Aí eu cheguei um momento e falei, será que eu quero continuar na física ou não quero continuar? Aí eu passei um tempo pensando, abri o processo de erro e opção, falei, já sei, vou trocar. Vou para engenharia de computação. Até estava comentando com os professores sobre isso. Aí coloquei esse negócio na cabeça, esse pensamento. Passou o processo seletivo, chegou a greve. Aí quando saiu o resultado, eu tinha esquecido de enviar a documentação. A documentação necessária, que são as ementas. Eu falei, vou tentar de novo no próximo período. Mas com essa ideia de, eu quero mais não física, eu quero trocar. Aí chegou o final do ano passado, acho que foi abrir o processo seletivo, e eu vi que não tinha reopção para engenharia de computação. Aí eu pensei comigo mesmo, não, eu vou dar mais uma chance para física.
eu vou tentar ver o que me atrai nela, né? Esse quesito de, você deixou de gostar, mas o que lhe atraía antes? Aí eu tentei fazer isso, esse pensamento. Nossa, antes eu gostava muito, por quê? Eu fui avaliando o meu processo passado de gostar da física, por conta da astronomia e tudo mais. Aí eu dei essa segunda chance. Aí agora, depois que eu parei desse negócio de tentar trocar de curso, eu comecei a gostar da física, eu pensei, tá, eu já estou num certo período, estou bem avançado no curso, preciso correr atrás. Já deixei um ano todinho querendo trocar, então eu estou correndo atrás de projeto de iniciação científica, que é outra dificuldade aqui. Por quê? Na física, a gente sabe que ela é muito abrangente. Diferentes áreas que você pode se encaixar, a parte da computação, da física médica, que foi um dos episódios passados, entre outras áreas. Aí eu tô nesse foco agora de tentar me encaixar em alguma ramificação da física. E para vocês, esse quesito de, eu faço física, quero fazer pesquisa, mas vocês já encontraram algo que vocês, quero fazer isso ou ainda não? Bom, agora eu tô no projeto de bolsa para docência, que é o PIBID. Aí, tipo, quando abriu eu já pensei, como eu já sempre quis ser um professor, sempre quis dar aula, eu queria entrar para pegar essa experiência, como é as coisas em sala de aula, como é o processo, tipo, fazer uma prova, passar atividade, ver questão como é o comportamento dos alunos ou coisa assim. Aí eu acabei entrando. Tipo, mesmo que seja um pouco cansativo, porque eu sou do interior e eu vou pra escola de manhã. Mas é de Maceió? Ixi. Então, já é um pouquinho mais cansativo, porque eu estudo à noite e eu venho de manhã. Aí, como eu já chego em casa à tarde, eu não durmo. Já tá morando aqui, na UFAL. Dá quase. E vocês dois? Eu ainda não me encontrei com toda certeza. Eu gosto muito de ficar pesquisando várias áreas, tanto que parece tudo misturado, as notícias em relação a descobertas da física, novas pesquisas que foram feitas, mas de me achar com certeza, não achei. É porque é aquilo, né? Quando você vai avaliar a física em si, você vê que são diferentes ramificações. Aí tem umas que chamam mais interesse do que outras, e outras que não. Aí você fica perdido nesse limbo. Nossa, eu vou fazer isso. Aí você acaba fazendo, não se identificando. Aí vai trocar para outra coisa. E fica nesse loop até você conseguir encontrar. E muitas vezes você termina a graduação e só consegue encontrar no mestrado ou doutorado, por exemplo. No meu caso, eu sempre fui muito apaixonado pelo espaço, da astronomia no geral, mas especificamente por estrelas em si. Sempre pesquisei sobre formação de estrelas, do início ao fim de uma estrela. Mas também eu tenho um pezinho... eu sempre mexi com eletrônica, desde pequeno. Desde pequeno eu desmontava as coisas para ver o que tinha dentro. Eu fazia experimento. Às vezes eu fazia experimento e desligava a luz da casa. Aí ninguém pensava, faltou energia. Eu só ouvia o nome. Ô Henrique, não, eu aqui fazendo negócio. Já sabia que era o Henrique fazendo alguma coisa. Então eu tenho um pé em... acho que ondulatória, mas também eletrodinâmica, eletrostática é interessante, mas não descarta a possibilidade de também fazer algo envolvendo docência. Porque transmitir conhecimento é algo gratificante, eu acho. Até hoje em si, não sei porquê, eu não sei se... Eu acho minha voz muito irritante, mas do nada surge um monte de pessoa em volta de mim só pra me ouvir falar sobre física, assim. Aí às vezes eu vou o caminho todinho do ônibus até casa falando sobre física e a pessoa fica lá assim, olhando assim pra mim. Aquela curiosidade, né? Tipo, querendo ou não, como a física ela estuda a natureza em si, basicamente tudo é física. Aí a pessoa surge aquele interesse, nossa, me explica como funciona isso. Aí você vai lá e você explica. Aí a pessoa, nossa, que massa. Então quer dizer que a chuva, quando ela acontece tal coisa. Aí você fica pegando coisas que você nem lembrava que sabia, mas tá lá enterrado. Tem uma biblioteca assim de informações da física. Assim. Porque a física não é só resolver conta, né? Não. Com certeza. É porque a gente só fica focado nos problemas, né? Querendo ou não. E tem uma coisa que é como explicar pra uma pessoa leiga coisas da física. Você não vai montar um cálculo pra ela e falar, esse gráfico diz isso. Não, você tem que entender... mais simples. Por exemplo, se é uma pessoa que é mais voltada pra humanas, explicar algo de exatas de forma mais lúdica. Então, por isso que eu não descarto a parte da docência, porque essa parte de se desdobrar, de se
recriar, de sempre estar evoluindo para poder fazer com que a outra pessoa entenda esse universo que é tão vasto que é a física, assim. Uhum. Quando você para pra falar sobre física, é algo muito incrível, né? Não falando como um físico em si, mas quando você para estudar, isso acontece de tal forma por conta disso, você tipo fica naquele pensamento. Nossa, então tudo que acontece, existe uma explicação, não é algo voltado mais à parte religiosa, mas sim uma explicação mais... Olha. Perigoso. Calma, Olha, eu não quero polemizar aqui. a pressão até baixou. Eu só vou até mudar de assunto. Pode falar, Lariane. Não. Mas é que... Não, deixa. Continue. Continue. Abre a voz, fale com a gente. Sua voz é tão bonita, fale mais. Represente todo mundo que não tá aqui. Félix, e você? Continuando o assunto, que eu nem lembro mais o que a gente tava falando. Exatamente esse momento. Então vou puxar um assunto. Assunto novo. Não, mas tipo, eu lembro agora da questão de falar de maneira lúdica. Eu acho que isso é um problema em cursos em geral da universidade. Porque tem algumas pessoas, assim, que não sei o que passa muito na cabeça, que parece que faz de propósito pra pessoa se confundir. Não entende, aí vai explicar com palavras-chave, assim, que é só quem tá naquele curso vai entender. Principalmente tem alguns cursos aí, né? Que faz bastante isso. Aí, tipo, faz já pra pessoa não entender, só pra parecer bonita. E a pessoa, tipo, meu nobre, eu não tô entendendo você. Fale português, vá. Não... Só pega um conjunto de palavras que acha bonito e encaixa no contexto mais... E no final tem que ter quântico. Nossa, muita coisa quântica. Eu já vi esse meme dos Scott quântico. Tá até Ultimamente eu vi um comercial de televisão que ela fala sobre... Eu não vou entrar muito em detalhe, né? Porque senão eu já vou estar de cara falando sobre isso. Que é um atrator magnético de mosquitos. Faz sentido. Eles bebem sangue e tem ferro no sangue. Mas, tipo, Tô você tirando- borrifa o negócio, ele atrai os mosquitos. Esse negócio que você borrifa. Mas não vamos entrar em detalhes para não receber processo. Pra não fazer propaganda de graça também, né? Ou propaganda De graça não pode, não. Compre seu imã líquido. Mas a gente sabe que, tipo, muita gente utiliza de artifícios físicos, como essas nomenclaturas quântico, magnético, para impulsionar os produtos. Colchão quântico, colchão magnético. Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA. Mas quando a gente parar pra pensar, é um travesseiro comum. Você só fez o quê? Mudar o nome e vender mais caro. Por quê? Porque aquilo chama atenção. Porque as pessoas não conhecem. E o que é desconhecido chama mais atenção do que é o conhecido. Não tem muito a ver com esse assunto, mas isso remete ao início de quando a radiação estava sendo descoberta, que prata era pintado com vidro, com urânio para brilhar no escuro, era relógio, era tudo tinha urânio só porque a radiação era chique. Tinha água com urânio, eles vendiam água com urânio porque era chique. E ninguém sabia o perigo da radiação em si. Que delícia a radiação. Só a pessoa Aguinha sentindo verde. algo borbulhando dentro dela. Só do nada meu dente caiu, porque será? É chique. Mas ainda bem que, acho que de uma maneira não tão boa, veio mostrar que a radiação não é tão segura assim. Mas o assunto não é esse. Mas É. passou muito tempo pra perceber isso. Né? O corpo da Marie Curie até hoje é radioativo. Sim. Os livros delas também são radioativos. Brilha até no escuro, né? Não sei se brilha no escuro, mas o caixão dela é de chumbo. Mas porque ela mexeu muito com radiação. Ela guardava um potinho com vidrinho de urânio assim perto dela, Ixi, que ela achava bonito. a bichinha, mal sabia ela. Deus. Mas a gente não culpa, né? Porque querendo ou não, algo que brilha muito, chama muita atenção, a pessoa vai querer ficar com aquilo na mão. É igual Goiânia. Não fale isso, não. Esse acidente. Deixa eu ver. Ai, É Exclói. Continuando, a gente tava falando sobre esse negócio de desvendar os mistérios da física, que esse negócio de colchão magnético, coisa atrativa da, sei lá, quântico. Mas pra vocês, quando vocês avaliam essa situação, o que vocês sentem? Eu quero rir, eu quero ficar com raiva, alguma coisa assim. eu vou passar a vez por hora. Fala aí. É o marketing, né, pô? É o marketing. Aquela questão de é algo que não conheço, parece chique, só o nome. Uhum. Mas, tipo, é algo que você... Tipo, muitas pessoas não pesquisam bastante sobre isso, mas quem tem aquele interesse gosta mais de pesquisar. Imagino. Aí vê, não vou pesquisar antes de comprar, vai que é perigoso.
É engraçado, na verdade é um pouco engraçado, que você olha assim e diz, caramba, o cara deve ter uma lábia muito boa pra atrair. E tipo, usa das pessoas que não vai atrás e tal, pra ganhar um dinheiro assim fácil da semana. Mas, tipo, é um evento que acontece aqui na física que você consegue desvendar muitas coisas como esse, é a Expo Física. Que a Expo Física é um evento, querendo ou não, ela só tem aqui, na UFAL. Ela não é um evento expansivo que tem outros locais. Mas uma coisa muito boa da Expo Física é que as pessoas desmitificam esses negócios de quântica, essas coisas assim. E além do mais, você consegue aprender mais como funciona a física, através de experimentos, muitas coisas interessantes. Mas eu queria saber de vocês. Já participaram da Expo Física? Já. A primeira vez, eu ainda tava no final do segundo ano, quando teve a Expo Física aqui. Eu fiquei maravilhado andando por aqui, pelos corredores, assim. Foi muito bom pra mim. Foi aí que eu tive mais certeza ainda que eu queria fazer física aqui. E vocês dois? Quando eu tava no médio, eu não pude participar de eventos assim, porque foi na pandemia. Aí foi complicado. Mas eu ainda participei como monitor itinerante, eu acho que chama. Na Expo Física mesmo. Tava organizando o pessoal para entrar nas salas, assim. E foi algo bem legal de assistir. É muito bom. É muito interessante. Tipo, no meu caso, eu participei 2 vezes. Como itinerante e... Qual outro nome que eu esqueci? De que? De guia. Ah, sim. Tipo, eu dividi em 2 partes. Eu apresentava um dia e guiava no outro. E, tipo, você vê, quando você vai parar pra pensar, tipo, muita gente vai muita pergunta. Por quê? A maioria não sabe como funcionam as coisas e acaba perguntando. Aí você vai desmistificando esse negócio, essa relação de, tipo, então não é assim que eu pensava, então não é assim que acontece. Mas, saindo um pouco da parte da Expo Física, a gente sabe que, tipo, aqui no curso de Física, existem diferentes formas de você se atrair pelo curso. A Expo Física, por exemplo, você se interessar por alguma coisa, ou até mesmo gostar da física. Aí, quando você vai avaliar, nossa, é um curso tão interessante que você pensa várias vezes antes de desistir. Voltando na parte do assunto de desistir do curso. Porque, querendo ou não, existe muito sofrimento com as matérias de cálculo, de física, mas voltadas para cálculo mesmo. Que é aqueles cálculos 1, 2, 3 e 4. Mas aí você lembra que um dia os humilhados serão exaltados. Exatamente. E dá mais vontade de continuar. Aí depois que você, tipo, eu tirei um 7, a pessoa já fica feliz. Quando você já tira um 5, você já começa a se animar. Nossa, conseguiu passar na final. Uma coisa que é, tipo, que eu acho legal, tipo, que não dá vontade de desistir, é, tipo, você vê aquela parte, tem muito cálculo aqui, muito cálculo ali, mas também tem a parte da física experimental. Sim. Tipo, mesmo que seja um tanto trabalhosa, ainda é algo muito legal de se fazer. É porque a física experimental é aquilo, né? Você tá provando através de um experimento como funciona a física. E muita gente gosta de física pelos experimentos. Pelos experimentos. Eu sou a mistura dos dois. Eu gosto de ver que, cara, eu escrevi um negócio no papel. Eu escrevi. E eu vou fazer da mesma forma na vida real. E aquilo dá exatamente igual ao do papel. E isso é muito massa. Porque conseguir prever as coisas ou estudar meio que à distância, isso parece mágico, assim. Eu acho que quando você prova algo, você já... Tipo, surge mais interesse. Sim. Tipo, aqui no Lab 1 tem os experimentos dos carrinhos. Você provar as leis de Newton, por exemplo. E aqueles que a gente sempre vê de... desconsidera o atrito. Aqui, eles desconsideram o atrito fisicamente, com o vento lá. Isso é muito massa. Antes era só na sua cabeça. Desconsidera aí porque você quer. Aqui não, a gente vai usar isso pra desconsiderar. Isso é muito massa. Quando você vai passando os laboratórios de física, porque aqui vai até o 4 e depois tem a moderna. No meu caso, eu tô no 4 ainda, experimental 4. Então, tipo, eu já vi vários experimentos. Então, tipo, eu não sei, no caso eu sei que não é coisa da minha cabeça você fazer uma conta daquilo, porque eu já consigo provar. E isso, acho que foi uma das coisas que fez eu permanecer aqui no curso, porque, tipo, fazer conta é chato, mas bora fazer um experimento? Bora testar como funcionam as coisas. Aí você olha nossa, que legal. Eu jogo um pozinho aqui, um pozinho cinza, coloco um ímã embaixo e aparece um campo eletromagnético. Uma das melhores áreas da física, Eletromagnetismo. A pessoa faz isso, chega com um arco de violino, arracha em algum lugar e forma um desenho. Sim.
Mas esses tipos de coisa que, tipo, faz a pessoa pensar duas vezes antes de desistir. E você, Lariane? É exatamente isso. Exatamente isso. Quando a gente para pra pensar, nossa, eu odeio, tipo, um dia eu odeio o curso, outro dia eu amo. Um dia eu odeio, outro dia eu amo. E a pessoa segue assim até se formar. Nessa relação de amor e ódio. Claro. Entre tapas e beijos. Você faz tipo, ontem eu tive prova. A prova estava uma coisa de outro mundo. Não, semana de prova é quando você pensa, dá tempo de trancar. É quando passa a semana da prova e eu adoro esse curso. Não, dá tempo mais não, já passou o Já prazo. passou, É um mês só depois que 28. começa as aulas. Aí ontem terminei minha prova, fui fazer o quê? Fui estudar pra próxima, que segunda-feira. De quê? Ai, não posso dar muito detalhe não. Uma prova aí da física, mas Ah, da física. É. é uma física mais avançada aí. Quântica, né? Não, não. Na dúvida, você fala quântico pra qualquer coisa. É uma física quântica aí. Mas, e vocês, têm alguma coisa mais a falar? Se pensam em desistir do curso, não desistam. Não desista. Uma coisa que me ajudou foi séries, que me ajudou a assistir isso. Séries? Ah, porque assim... Perdão, é porque você falou séries, eu lembrei de uma coisa de matemática, do cálculo 2. Oh, meu Deus. Ai, Queria enfim, deixar continue. Assistam Doctor Who, quem tá vendo isso. Sim. Melhor série que tem, que existe. E ela basicamente é física pura. Claro, tem a parte de ficção, mas ela que... eu assisto ela desde os 12 anos. Ah, o Dr. Who, aquele que entra numa cabine telefônica? Viagem do tempo. Cara, você brisa tanto assistindo um episódio disso. E uma coisa, não liguem pela quantidade de temporadas. Exato. Ela tem 41 temporadas, mas ela tá aí desde 1963. Mas é irrelevante isso. É trivial. Eu achei engraçado que tem algumas pessoas que eu conheço que não assistiram ainda. Ué, você tá aqui e não assistiu? Ah, Eu pensava assisti que era poucos padrão. episódios só. Uhum. Mas eu gostava daquele do anjo, que a pessoa olha assim Sim. e não pode tirar o olho. Ah, não queria falar e alongar muito, mas sabia que esse episódio foi um episódio de meio de temporada que não investiram quase nada e foi o mais bem avaliado. Que teve o maior hype. E voltando pra física, eles viram a estátua porque eles têm uma trava quântica no DNA deles. Essa é a Entendi. explicação. Então, quando você olha, você aciona essa trava quântica. Isso. Ah, entendi. E eles se alimentam do seu tempo de vida. Tem outra série legal que todo mundo conhece, que é a The Big Bang Theory. É o hino da É. física. The Big Bang Acho Theory. muita Já assistiu? gente. Nunca O assisti, Sheldon não. Cooper. Mas todo mundo Mas eu mas ouvi falar. conhece. Eu conheço muito bem. Então, pouca gente assistiu. Não pouca gente assistiu, mas todo mundo conhece essa série. Sim. é um Ainda mais clássico. aqui do pessoal da física, Uhum. que é uma série voltada pra isso. E tem a rixa lá do físico teórico e do físico experimental. Experimental. Sim. E do engenheiro também. Ah, Nossa, mas isso você encontra até engenheiro é aqui no muito curso. verdade. Tipo, algumas Licenciatura pessoas, e bacharel. algumas pessoas odeiam a parte de experimental. Ai, não consigo fazer um experimento e tudo mais. Pois É a é, melhor né? coisa que tem. E tem gente que odeia fazer conta, quer fazer só experimento. Mas também é muito bom. Aí você senta com as duas pessoas, conversa, descontrai e todo mundo se ama no final. O experimental e o teórico. No final, física é amor. Física é quântica. Mas é isso, gente. Tipo, a gente falou bastante um pouco como é a trajetória do curso de física, mas querendo ou não, voltando pro nosso público, esse é o nosso primeiro episódio do podcast, mas eu queria convidar vocês aos próximos episódios que vão acontecer daqui a uns tempo. E queria saber de vocês, aqui da nossa bancada, o que vocês acharam desse episódio de hoje. Foi o nosso primeiro episódio introdutório, a nossa primeira vez gravando um podcast, mas queria saber de vocês, como foi falar sobre... Foi bem interessante poder falar da pequena trajetória que eu tive até estar aqui no curso de física. Então, foi bem legal. Foi bem legal também. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo falando ou na frente de uma câmera. Exatamente. Foi bem sair da zoninha de conforto. Mas isso é interessante porque o nosso público, ele já... Tipo, o nosso público é voltado de alunos da física ou também pode expandir mais outras áreas da UFAL. Mas quando a gente para pensar, nossa, existe uma outra pessoa que tem o mesmo problema que eu tive ou tá tendo o mesmo problema que eu tenho, a pessoa acaba se identificando mais. E, tipo, isso é legal por quê? Porque a gente consegue desmistificar aquele negócio. Nossa, aquela coisa é muito chata, vou desistir, vou trocar pra outra. Aí chega, troca e é a mesma coisa. Só muda o que você estuda. Eu acho que pra mim, você tem que fazer o que você se sente bem, o que você se sente feliz. Vai ter dificuldade, tudo na vida tem a sua dificuldade, mas se você tá em um lugar onde você se sente bem, onde você
quer isso pra sua vida, não importa a dificuldade que acontecer, uma hora ou outra você vai conseguir superar ela. Tipo, dificuldades vêm pra que a gente consiga evoluir, E se tornar um superar. pouco mais forte. É aquela coisa do trabalho. Se trabalho fosse realmente bom, ninguém era pago pra fazer. E não só isso, é como... Volta, não é educação física, mas é tipo isso. A gente sofre aquele esforço, mas depois o músculo regenera e volta mais forte. É como a gente, depois de uma prova, sofre aquele esforço de querer trancar o curso, Sim. mas na próxima prova a gente tá um pouquinho mais forte. Foi o que aconteceu comigo ontem, né? Eu tive uma prova horrível, mas estava lá estudando depois da prova. E foi isso. Continuando o curso, né? Aumentou É o até que- de level. Exato. Aumentei de nível. Gosto do curso, tô voltando a gostar. E é isso. Eu queria agradecer vocês por Obrigado. participar desse episódio. E obrigado a todos que estão ouvindo a gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.